sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas quem deu a luz não tem mais jeito, o que um filho quer, seu peito. Um outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Comigo. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio a inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, da escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Ah, que delícia. Obrigado. Linda, linda. Meus amigos e minhas amigas, boa noite. Você que está chegando agora, nós já estamos no segundo bloco do programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carter, exatamente. E continuando a homenagem a você, mulher, a você, mãe, a você, filha, todas as mulheres, a você, doutora Elke, a todas vocês que são fortes, né? E nós homens, olha, não adianta, ninguém chega aos pés das mulheres. As mulheres realmente, elas vieram para ficar, vieram para tomar conta do mundo. Parabéns a todas as mulheres. Amanhã tem mais uma convidada mulher, né? A ideia é passar aqui uma semana só entrevistando as mulheres para levar conhecimento a todos nós. Eu sempre digo porque você, meu amigo, você tem que reconhecer a mulher que tem na sua casa. A sua esposa, a sua namorada, sua namorida, né? Que agora, né? A namorida, né? Suas filhas. Então são as mulheres que ali nos dão esse carinho todo, esse tratamento para que nós estejamos aqui realmente mais bonitos, mais sorridentes, crescendo juntos, né? Ok? Então, para quem perdeu o primeiro bloco, programa de hoje, Direito e Cidadania, nós estamos aqui na presença ilustre da doutora Elke da Penha, ela que é especialista em direito processual. O assunto de hoje é moradia, casa própria. Ok, doutora Elke? Sim. Mais uma vez, obrigado por a senhora ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Vamos mais uma pergunta, essa aqui é bem interessante. Após o fechamento do contrato, uma telespectadora que mandou, e não quis se identificar, mas vamos à pergunta dela. Após o fechamento do contrato com a construtora, o valor do imóvel pode ser aumentado? Bem, doutor, após o fechamento do contrato, não pode haver alteração no valor do imóvel, tá? Então, o valor do imóvel não pode ser aumentado e nem tampouco não pode haver alteração nas cláusulas contratuais. Isso não pode acontecer. Caso isso venha a acontecer, é um comportamento, é uma atitude abusiva por parte da construtora, tá? Que enseja na devolução do valor corrigido e atualizado monetariamente. Então, não é permitido. Não é permitido. Perfeito. E caso a construtora insista, essa pessoa que adquiriu esse contrato, o que ela tem que fazer? Bem, caso a construtora insista nesse comportamento de alterar unilateralmente tanto o valor quanto as cláusulas contratuais, de fato a pessoa deve contratar um profissional da advocacia, né, para que ele possa vir primeiramente conversar com a construtora, entrar em um acordo, tentar negociar administrativamente e, se não resolver, ingressar com uma ação na justiça
pedindo realmente a manutenção dessas cláusulas, né? Exatamente, a manutenção das cláusulas, dos valores, e até entrar com uma ação de indenização contra a empresa pela questão da má-fé, né? Que a empresa está agindo de má-fé. É muito comum isso, com né? o consumidor. Um comportamento desse fere diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Excelente, doutora Elke. Eu tenho mais uma pergunta. O comprador, ele pode desistir? Se ele pode, se é permitido ele desistir, qual é o percentual que ele tem, que ele vai perder? Ele vai ter alguma perda ou não? Bem, doutor, com a desistência do comprador, a empresa... Ele pode desistir. Porque o telespectador está preocupado assim, se ele pode desistir. Certo. Ele tem essa faculdade de desistir do negócio. Perfeito. Ele desistindo do negócio, a empresa poderá reter até 10% sobre o valor pago. Sobre o valor pago até então. Lembrando que muitas empresas muitas empresas às vezes fazem essa negociação querendo cobrar esses 10% ou até mais que 10% em cima do valor do contrato. E isso é totalmente legal. Então vamos exemplificar, que eu adoro exemplificar aqui para ficar mais fácil para o nossa amiga telespectadora. O contrato total, exemplo, é R$200 mil. A pessoa chegou a pagar 50 mil e desistiu. Quer desistir por algum motivo, por ter perdido alguma remuneração ou ter saído do emprego. Perfeitamente. Então, pela lei contratual, desistiu 10% sobre os 50%. Exatamente. Sobre o valor até então pago. Ou seja, ele vai ter de volta ressarcido 90% desse valor, ou seja, R$45 mil. Exatamente. O que é costume, então, são as empresas reterem as empresas... 10% sobre o valor total, ou seja... muitas empresas, muitas vezes, incluem no contrato essa cláusula abusiva, ou então procedem dessa forma. Querem reter sobre o valor do contrato. Do contrato, ou seja, nesse exemplo que eu criei, sobre 200 mil. Exatamente. Então, isso é legal, né? Excelente sua resposta, parabéns mais uma vez. Meu amigo, minha amiga, atenção. Programa Direito e Cidadania, o objetivo é esse, é levar conhecimento até você. Então, se você está em um contrato de imóvel, infelizmente sofreu algum problema financeiro, quer desistir do imóvel, você pode desistir, sem problema nenhum. Só que quando você vai desistir, a multa, claro, tem que ter multa, obviamente, toda empresa tem suas despesas, ela é 10% sobre o valor que você já pagou. Um exemplo, se você pagou 50 mil, você vai deixar lá 5 mil reais, 10% sobre o que você já pagou. Isso é normal, é claro, todas as empresas têm suas despesas operacionais e etc. Cuidado para não acontecer um erro, ou seja, proposital, claro, da empresa, de querer deixar que você deixe 10% sobre o valor total do contrato. Nesse exemplo que eu dei, 200 mil. Se o seu contrato total era 200 mil, muitas das vezes estão querendo lhe devolver só 30, ou seja, 10% de 200 mil é 20 mil. Então, muito cuidado. E eu sempre digo, doutora El, que dizia no outro programa, gente, não custa nada. Muitos profissionais cobram uma taxa muito pequena, muito irrisória, até abaixo da tabela da OAB, para fazer essa consultoria. Meu amigo, minha amiga, procura um profissional. Você tem todo o direito, 200, às vezes 300 reais, 500 reais, não é às vezes muito alto para você receber uma orientação, receber um parecer. Não é isso, doutora Elke? Perfeitamente. É muito mais vantajoso o cliente que está pensando que vai adquirir um imóvel, que ele contrate um profissional da advocacia para que analise as cláusulas contratuais e verifique se não há nenhuma cláusula leonina, nenhuma cláusula abusiva, para evitar problemas futuros. E caso não foi no início, foi no decorrer do contrato, qualquer coisa, tem que procurar um profissional. Com certeza. Para atraso de obra, para desistência, é sempre bom um auxílio de um advogado, de um profissional. A Lorena queria fazer uma pergunta, era isso, Lorena? É dentro desse contexto, né? A produção, vamos lá. Lorena, qual é a sua dúvida dentro dessa situação, querida? Doutor, eu gostaria de saber, e se essa desistência tivesse ido... se essa desistência tivesse sido decorrente do atraso da obra, quais são os meus direitos? Deixa eu ver se eu entendi. Se essa desistência tivesse sido em virtude da culpabilidade, vamos chamar assim, da culpa da empresa, ou seja, da construtora.
Principalmente por atraso. Ou seja, a pessoa está tão chateada pelo atraso na entrega, ela resolveu que não quer mais. Já está desestimulada, já está triste, já está desesperada, eu não quero mais. Isso, se vai ter essa multa? Excelente pergunta. É com a doutora, né? Fique à vontade, doutora. Bem, Lorena, o que acontece é o seguinte, todo contrato para aquisição do imóvel, ele tem que estar bem claro nesse contrato o prazo de entrega da obra. Perfeito. Então, se o cliente pensa em desistir e de fato desiste daquele contrato em virtude do atraso, quando isso acontece, o cliente tem direito a ressarcimento integral do valor que ele pagou. Porque essa desistência, ela está acontecendo em virtude de um descumprimento por parte da construtora. De um inadimplemento de uma obrigação contratual. Então, nesse caso, ele tem direito ao ressarcimento do valor integral, acrescido de juros e correção monetária, e seja até o direito a entrar com uma ação de indenização de danos. Excelente. Muito importante. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui mais uma vez batendo no ponto de que você precisa de um auxílio de um profissional para que esse sonho não seja frustrado, né? Que não seja aquele sonho que era sonho e acaba virando um pesadelo, né? Você está ali lutando por um sonho, pagando aquela parcela muitas das vezes com muita dificuldade, e lá adiante aquele sonho vira um pesadelo, né, doutor? Pesadelo, fica uma tristeza tão grande. Então, meu amigo, minha amiga, procura um profissional sempre, por favor. Doutora, tem uma pergunta aqui, esse telespectador, ele se identificou, do seu José Souza, lá do bairro do Coqueiro. Doutor, eu adquiri um imóvel, quando da entrega dele, eu recebi o imóvel pelado, no osso, não tinha nada dentro. O que eu devo fazer? Seu José Souza, do bairro do Coqueiro. Obrigado, seu José. Um beijo, seu José. Obrigado, amigos do bairro do Coqueiro. Excelente essa participação de vocês. Você entendeu? Ele não observou. Quando chegou lá, pensando que já ia morar, já ia habitar, estava lá o imóvel no osso. E agora? O que o seu José faz? Bem, doutor, nesse caso, o consumidor ele deve observar muito bem no contrato, antes de fechar esse contrato, como será a condição do imóvel no momento da entrega. Quais serão as condições que aquele imóvel irá apresentar no momento, né, naquele período da entrega. Perfeito. E nesse caso do seu José, o que ele deve fazer? Vamos imaginar que de fato lá no contrato, doutora Elke da Penha, tenha lá uma cláusula que o imóvel, que aquela unidade dele habitacional será entregue no osso, como a gente chama, ou seja, sem lajota, sem piso, sem parede, ou seja, sem ser rebocada, né, nome que dá, o reboco. Nada de louça sanitária, ou seja, estava lá uma cláusula contratual. Porém, o seu José de Souza, ele é um leigo, ele é o hipossuficiente, ele não estava ali. Eu estou perguntando para a senhora, que eu já li aqui no seu currículo, que a senhora é especialista em direito do consumidor. E agora, esse consumidor que não tem essa habilidade, que não teve a felicidade de antes de assinar esse contrato, levar para um profissional fazer leitura, o que ele deve fazer? Bem, nesse caso, doutor Miguel, o consumidor ele poderá recorrer ao Poder Judiciário, né, ingressando com uma ação pedindo a revisão dessa cláusula, que pode ser abusiva. Como eu já vi aqui, no caso, muitas vezes é abusiva, porque a entrega de um imóvel sem qualquer estrutura interna, com uma estrutura deficiente, realmente não deixa de ser uma cláusula abusiva para o consumidor. Então ele pode recorrer à justiça para pedir a revisão dessa cláusula. Porque o que eu sempre vejo é porque quase ninguém, né? Quando você vai adquirir um imóvel, você não se atenta a olhar essas cláusulas menores, né? Você não observa como está a condição do imóvel. E esse consumidor é um consumidor ali que está fragilizado. Ele está ali sob forte emoção na hora que ele vai adquirir um bem, né? Eu tenho observado que de alguns anos para cá, todas as construtoras, quase todas as construtoras, elas estão entregando os imóveis ali pelado, que a gente chama. Ou seja, porque a pessoa vai poder colocar o porcelanato que ela quer, etc. e tal. Por isso que algumas construtoras grandes, elas têm os anexos. Anexo de como o seu imóvel será entregue. Um anexo entendeu? O nosso amigo Rones ali está admirado. É assim que tem que ser feito. Quando a construtora ela é idônea, quando ela é uma construtora séria, ela faz questão de ler
todas essas cláusulas, de observar, de chamar a atenção para essas cláusulas. É importante, a sua resposta foi perfeita, ou seja, o senhor José Souza, procure um profissional para recorrer aos meios judiciais, né, para que o senhor realmente, de fato, não seja lesado, porque eu já vi isso muito acontecer. A pessoa chega lá, nossa, como é que ele vai entrar com a família dele? Ele imagina que esteja ali tudo lindo, né, lajotado, bonitinho. Por quê? Porque na planta, naquele crocri, quando ele vai até aquele stand de venda, tá tudo bonitinho, tá tudo maravilhoso. E ele tem um susto muito grande, e um susto que decepciona, um susto que te causa tristeza, né? Nós vamos fazer um breve intervalo. Obrigado, doutora, pela sua resposta. Vamos logo mais para o segundo bloco. Mas eu queria te pedir, amigo, uma música mais, já que nós estamos ainda homenageando as mulheres, nós estamos ainda fazendo aqui essa homenagem a essa mulher brasileira, essa mulher paraense, essa mulher que tanto tem estado aqui na nossa mídia, no nosso trabalho, no dia a dia, essa profissional liberal, seja uma advogada, como é o caso da doutora El, que seja as profissionais que tem por aqui passado, na área de saúde, na área da cultura. Fica à vontade, Jones. Qual é que você quer pra gente? Eu vou cantar Dona. Linda. Linda essa. Acho linda. Que é bem legal. Muito bacana. Eu posso, antes de você começar a cantar, gente, o nosso amigo Rones, ele está todo domingo na Estação das Docas. Na estação das 20 horas. A partir das 20 horas. O Armazém 1, o Amazon Bia. E quem quiser contratar, Rones, para você pro final de semana, eu gosto muito de fazer um churrasco, né, com um amigo. Qual o número que... Pode ser o 8293-2512. 8293-2512. 2512. Alô, meu amigo, minha amiga, quer um voz e violão na tua festa, naquele encontro com os amigos? Então não esquece, olha, nosso amigo Rones aí, né? 8293-2512. 8293-2512, tá? Fique à vontade. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Dona dos seus ideais, dona desses animais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tam, 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 batei na porta, não precisa ver quem é pra sentir a impaciência do teu vulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Ele quer. Porque sei que és minha dona. Delícia, amigo. Meu amigo, minha amiga, meus amigos, minhas amigas. É para a senhora, é para você, menina, é para você, mulher. Continuando essa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né, trazendo profissionais de altíssimo gabarito para incentivar cada vez mais você estudar, você se profissionalizar, que realmente é uma grande bênção de Deus. Nós voltamos já já.